Amados sacerdotes, nosso pároco, Padre José, Padre Jucimar, nosso visitante, queridas irmãs religiosas, visitantes das comunidades rurais, de outros lugares de Formosa, que estão aqui conosco, queridos radioouvintes da Rádio Imaculada FM 93.3 de Formosa, a voz da nossa diocese, internautas e amigos que nos acompanham pelas nossas mídias, amado e querido povo de São João da Aliança, comunidade católica maravilhosa, presente nesta noite para celebrar no altar da esperança a solenidade do nascimento de São João Batista, nosso glorioso padroeiro. Se celebra a solenidade do nascimento somente de Cristo e de São João Batista. Tal a importância desse santo que, além da solenidade do seu nascimento, nós celebramos também no final de agosto o seu martírio. São João Batista é um profeta do Antigo Testamento que entra no Novo Testamento. A sua presença no mistério da revelação divina é importantíssima e a celebração da sua natividade, que remonta ao século IV, V da Igreja, está dentro das belezas teológicas e espirituais da Igreja. A sua celebração está também correlata com a dimensão cósmica, porque ela é celebrada no solstício do verão, hoje, 24 de junho, sobretudo no hemisfério norte, o dia é maior do que a noite. Todo esse tempo do solstício de verão é luz, o dia é maior do que a noite. Vai num crescente até chegar o dia de hoje, que atinge a maior elevância do dia. De agora em diante, nós vamos nos preparar para o solstício de inverno, em que o dia vai ficando menor do que a noite. E quando Jesus nascer, daqui a 6 meses, porque há 6 meses atrás nós celebramos a encarnação de Cristo e agora nós celebramos o nascimento de João, porque Lucas disse que quando Nossa Senhora concebeu Jesus, Isabel estava no 6º mês. É uma beleza. Vejamos a importância de João Batista do ponto de vista cósmico. A sua chegada a este mundo, a Igreja lembrando o seu nascimento no pico alto do solstício de verão, no dia em que o dia é bem maior do que a noite. E agora os dias vão diminuindo, a escuridão da noite vai se tornando maior. Isso representa o ministério de João dentro de um mundo também de escuridão. João Batista chega no povo de Israel, num tempo de esperança do Messias, mas com um povo mergulhado nas trevas do pecado. O pecado é treva, o pecado é escuridão, o pecado é tristeza. E João Batista entra nesta noite escura do pecado de Israel para se preparar no deserto como um eremita. Durante anos, João Batista fica no deserto, numa vida ascética de penitência, alimentando-se de mel silvestre e de gafanhotos, vestindo roupas não convencionais, mas aquelas feitas, confeccionadas com peles de animais. É um homem de Deus,
um homem macerado pela penitência e pela oração, um homem que bebia nas Escrituras, nas profecias veterotestamentárias, as belezas da revelação divina. A ele coube a grande tarefa de preparar Israel para a chegada do Messias. Os mistérios envolvem João Batista, o seu nascimento, sua mãe Isabel, bem correlata com Sara de Abraão, que como ela era idosa e estéril, como nos lembra Santo Agostinho, não conseguia gerar vida, o útero já não era capaz mais, e Sara concebe por milagre de Deus, após a visita de Deus a Abraão, numa tenda de oração. Deus diz para ele: Sara, tua mulher, conceberás na velhice. Sara, que estava do outro lado, sorriu, mas os anjos confirmaram: no tempo oportuno viremos para confirmar. Dali nasce Isaque, aquele que Abraão recebeu de Deus uma solicitação para que o levaste ao Monte Moriá para ser sacrificado a Deus, o Filho único, uma belíssima referência a nosso Senhor, Filho único do Pai, gerado e não criado, consubstancial ao Pai e ao Espírito, que é elevado no Monte do Calvário, na cruz do Calvário, para morrer no nosso lugar. Deus poupou Isaque da morte. Lembremos também a Virgem Maria, que ao contrário de Isabel, é uma virgem. Como pode uma virgem, uma mulher, sem conhecer homem, gerar? Nossa Senhora foi agraciada por Deus quando o anjo Gabriel a visita e na sua embaixada a ela diz: serás a mãe do Verbo. E ela diz: mas como, se não conheço o homem? Conceberás por obra do Espírito Santo. E Nossa Senhora imediatamente ajoelha-se e diz: fiat voluntas tua, faça-se a tua vontade. E o anjo retirou-se dela em respeito a Cristo, que naquele momento engendra no seio de Maria a sua presença para nascer 9 meses depois. Que belos acontecimentos! Imaginemos Zacarias, o pai de João Batista, sacerdote, escolhido naquele dia entre as 24 agremiações de sacerdote para entrar no templo, para oferecer o incenso. E ali orando, oferecendo o incenso, queimando o incenso, para que a fumaça do incenso, que é sinal da oração do povo de Deus, pudesse ser erguida, levantada e ir até o trono de Deus. E ali o anjo de Deus fala ao coração de Zacarias que Isabel receberá um filho, a quem deverá colocar o nome de João. Veja a beleza do nome, João. Qual o significado desse nome? João significa o agraciado, aquele que é cheio da graça de Deus, aquele que é perdoado, aquele que é amado pelo mistério de Deus. E João Batista nasce, é levado ao templo no 8º dia para realizar nele a circuncisão, a marca da pertença ao povo de Israel. Zacarias, que de certa forma ficou duvidando, ficou mudo. E naquele dia
levanta-se uma dúvida: qual o nome do menino? Porque em Israel, o menino, e até hoje os ortodoxos judeus continuam com essa tradição, o menino tem que receber o nome de um parente próximo, ou do pai, ou do avô, ou de um tio. Não havia esse nome em ninguém da casa de Zacarias. E todos querem colocar o nome ao menino. O 8º dia era o dia que dava o nome. E Isabel diz: João é o seu nome. Eles perguntam a Zacarias, que numa tabuinha escreve: João é o seu nome, Ioannes em grego, o agraciado. E João é circuncidado e recebe esse nome. Um homem cheio de graça para um ministério profundamente de graça. Ele é o precursor, é aquele que vai antes de Jesus preparar o caminho de Israel para que o povo possa receber o Messias. Israel que esperava um Messias ufanista, como o rei Davi, hábil nas guerras, capaz de dominar os exércitos inimigos, para estabelecer um grande reino, o reino de Israel. E tudo sai diferente, porque os planos de Deus nem sempre são dos homens, os pensamentos de Deus nem sempre são como os nossos. O Messias vem pobre, não nasce numa casa real, mas numa manjedoura. E João diz: convertam e crede. Receba o batismo de purificação, largue os pecados, o machado está posto à raiz, é a hora, é o momento. Ele anuncia com toda a força a vinda do Messias, o único capaz de salvar a humanidade. E multidões acorrem-se a João para escutá-lo, porque é um asceta, é um homem que antes de falar com o povo, fala com Deus. É um homem da unção, carregado do Espírito, porque o anjo, quando disse a Zacarias que a sua mulher, mesmo idosa, receberia um filho, ele seria cheio do Espírito Santo. João Batista não é movido por nenhum ensinamento humano. Ele é movido pela unção do Espírito Santo para anunciar: o Messias está a chegar. Que ministério lindo deste grande homem, que terminou a sua vida no martírio, ao denunciar o pecado. Preparou o povo para receber aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o que ele disse a toda aquela pleiade de pessoas que vinham para o batismo, e quando Jesus também o veio. Cristo não tinha necessidade de ser batizado, mas ele o faz de uma maneira muito singular para representar que a descida de Cristo às águas do Jordão, águas doces, não águas salgadas de morte do mar. Nós não podemos beber a água do mar. Ela é uma água que nos envenena se a gente bebe dela. Cristo vai ao Jordão e, ao descer as águas e ser batizado por João, nós temos ali o início do novo Israel, o novo povo de Deus, um povo da aliança, de uma aliança que agora não é mais selada aos pés do Monte Sinai, quando Moisés desce com a lei e o povo aclama a lei e diz: sim, nós vamos cumprir a lei.
Nós seremos o teu povo e vós será o nosso Deus. Naquele momento, houve grandes sacrifícios e ofertas de bois e animais, derramamento de sangue de animais em louvor e em purificação do povo. Isso agora é coisa do passado. Cristo, anunciado por João como o Cordeiro de Deus, ele assume a nossa humanidade e desce à condição de um animal que é levado no templo para o sacrifício como cordeiro. E assim é o destino de Jesus que vai, como cordeiro mudo profetizado por Isaías, à cruz, para o grande sacrifício da entrega dolorosa pela nossa salvação, pela cura do mundo, o mundo enfermo, o mundo doente, perrengue, patologicamente enfermo. Cristo nos salvou. Ele mistura seu sangue ao sangue dos mártires do Antigo Testamento, ao sangue de João Batista, morto covardemente por Herodes por denunciar o seu pecado de adultério. O sangue de Cristo lava a humanidade. Esse sangue que brota da cruz é como aquele rio que brota do templo de Daniel. É o Jordão da cura que vem da cruz, onde nós fomos batizados no sangue redentor de Jesus, assim como o sangue daquele animal, macho, cordeiro sem defeito, marcou a porta do povo de Israel no Egito na noite da libertação, para que não fossem exterminados os filhos primogênitos de Israel. Hoje nós temos a marca de Cristo em nós, do seu sangue, pelo nosso batismo e pela nossa fé. João Batista, meus irmãos, hoje é a igreja. A nossa Santa Igreja Católica, ela hoje desempenha o papel de João Batista, anunciando a volta de Cristo, preparando o povo ao longo dos séculos, para que no dia em que a trombeta soar, em que o Senhor Jesus voltar, não mais como advogado, mas como justo juiz, para separar os bons dos maus, para que nós possamos estar do lado dos bons. A igreja é esta voz profética no mundo, que anuncia Jesus. Basta lermos o Evangelho para termos uma profecia que derruba os pilares medonhos do pecado, da ideologia, da perseguição à igreja, da perseguição aos bons costumes, da perseguição à família, da destruição das nossas crianças na sua inocência, da destruição da dignidade dos nossos jovens com a malícia, da destruição do papel do pai e da mãe na família. O Evangelho derruba tudo isso. Não é possível, meus irmãos, coadunar o Evangelho de Jesus com a mensagem do mundo. Isso João Batista deixa claro para nós. O que é de Deus, o que é do mundo, é do mundo. E quando a igreja toma as palavras de Jesus que diz, o mundo jaz sob o poder do maligno, não está falando das montanhas, dos rios, das cachoeiras, das belezas naturais da criação, mas está falando, meus irmãos, desta realidade de pecado, que Jesus chama de mysterium iniquitatis, do mistério da iniquidade, que vai se acrisolando no coração das pessoas, formatando conceitos errôneos, edificando mentalidades contrárias ao pensamento de Cristo. É o que nós vivemos no mundo de hoje. O mundo de hoje está atravessando um tempo difícil, como nos tempos do dilúvio,
Sempre eu repito isso nas minhas homilias. Quem me escutar 2 homilias minhas, não precisa escutar mais, que é só repetição. No dilúvio, Deus falou para Noé: faça uma arca e jogue a sua família dentro e uma espécie de cada animal, porque eu vou purificar o mundo. Virá o dilúvio. Morrerão todos, porque o mundo olha para si e não olha mais para o céu. Hoje é a mesma coisa. Qual é a grande preocupação da nossa sociedade hoje? Com o corpo, com esta vida material que nós devemos cuidar, zelar. Mas a preocupação é só esta. As pessoas olham só para a terra, já não são capazes mais de olhar para as coisas do alto. No dilúvio era assim: pecado, curtição, pessoal curtindo a vida, bebedeiras, vícios, ausência das virtudes, pecado, pecado e mais pecado. No tempo do dilúvio, a sociedade como a nossa hoje tinha o amisco do pecado. E todos abusavam de Noé. Mas esse é um doido, fazendo essa barca desse tamanho, para salvar a sua família e um casal de animal. Mas esse é doido, é fanático, esse perde tempo. E Noé escutava, e o martelo batia, até que a arca foi feita. Entrou-se na arca, ele com a sua família, um casal de cada animal. Fecha-se a arca e a chuva vem. 40 dias, 40 noites. E Noé escutava as pessoas batendo na arca: deixa-me entrar. Todos começaram a perceber, ele estava certo e nós enganados. Enganado por quem? Por aquela serpente medonha que soube enganar Adão e Eva, inoculando neles a peçonha, o veneno do pecado e da morte. O mundo acabou-se. O pecado destruiu o mundo antigo. E Noé se salvou para dar início a uma nova sociedade. Hoje a igreja diz: convertei-vos, palavras de São João Batista, convertam, aceitem Jesus Cristo, tome posse do mistério de Cristo, experimente o seu amor, porque é Ele que diz para nós: eu sou o caminho e a vida. Venham a mim vós todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas me escutam e me seguem e fogem à voz do estranho. Esse é o nosso Deus, Cristo, feito homem no seio de Maria, segunda pessoa da Santíssima Trindade, o único capaz de salvar a humanidade. Mas a humanidade não quer escutar a sua voz, prefere escutar a voz do estranho, a voz das novelas da Globo Lixo, a voz dos jogos eletrônicos com subliminaridade da nova ordem mundial. É a humanidade que escuta o pecado, que escuta as propagandas, que vai por esta mídia cheia de mensagem anticristã, escutando isso. Escuta as bobagens deste mundo. É uma humanidade que mergulha no calabouço podre da pornografia. Uma juventude suja na pornografia. Nossas crianças sujas nas coisas erradas da internet.
Homens e mulheres perdendo o amor no matrimônio porque escuta a voz do estranho que diz: o casamento não é para sempre. Que escutam a voz do estranho que diz: para que a igreja? Igreja não presta, igreja é cheia de homens, igreja é cheia de corrupção, padres, bispos não valem nada. Para que a igreja? A igreja só quer dinheiro de vocês. E as pessoas escutam. Aí um padre que dá mau exemplo, lá do outro lado do oceano, é notícia em todas as mídias podres do mundo, que servem à nova ordem mundial, que servem ao pecado e que servem para destruir a igreja, para destruir a família. A nova ordem mundial, que é a grande bola da vez, que há mais de 100 anos está se preparando para impor à sociedade os seus tentáculos de morte, quer impor o aborto a todo custo, quer impor o uso livre das drogas, quer impor leis que permitem a pornografia, que permitem a pedofilia, leis que destroem a família com novos conceitos, que não aquele que está na Bíblia. Nova ordem que quer encabrestar as pessoas, dominá-las, tirar-lhes a liberdade, impondo-lhes o controle social, arrancando a liberdade das pessoas e impondo o paganismo. Vocês devem adorar a natureza, adorar os astros, adorar as montanhas, as cachoeiras, as plantas, a ponto de pessoas já estarem amando pansexualmente as plantas, se casando com plantas. Isso tudo é o paganismo que está entrando hoje no mundo. E a igreja é uma pequena voz que clama no deserto da história, com as mesmas palavras de João Batista: convertei-vos e crede no Evangelho. E nós começamos a quaresma com as palavras duras do Gênesis, ao receber as cinzas nas nossas cabeças: lembra-te que tu és pó e ao pó hás de voltar. Meus irmãos, a igreja hoje é a voz de João Batista, gritando para este mundo: cuidado, omnia transeunte, tudo isso passa, só Deus não passa. O ser humano não foi feito para o mundo, para a matéria, mas feito para a eternidade, com Deus, para louvar a Deus. Imaginemos, meus irmãos, que o Apocalipse de São João diz que quando Jesus voltar, serão salvos 144 mil pessoas. É um grupinho. Porque os outros, como no tempo de Noé, estão no mundo dos vícios, no mundo do pecado, no mundo da desobediência, no mundo da obediência aos homens, às ideologias, submetendo suas vidas a essas porcarias, a essas xanguanas de pecado que o mundo propõe todos os momentos para nós. Não terão tempo. Quando ouvir soar a trombeta e a chegada de Jesus, eles vão dizer: não, isso é um ensaio da nova ordem mundial através dos nossos satélites, produzindo uma holografia no espaço. Isso não existe. Vamos continuar com a nossa festa, com o culto ao nosso corpo. Vamos continuar com o pecado. Vamos banhar nos prazeres deste mundo, porque esta é a finalidade da nossa vida. A gente come, faz sexo, tem prazer e morre. A vida se resume nisso. E quando Jesus chegar, que eles correrem: meu Jesus, és tu, você é verdadeiro, já não haverá mais tempo para a confissão, não haverá mais tempo para o arrependimento dos pecados,
não haverá mais tempo para a penitência, para o jejum, para a conversão, para a volta a Deus. E aquelas palavras terríveis de Jesus, que João Batista manda que a gente escute, do capítulo 25 de Mateus: vinde benditos de meu Pai, para a luz eterna. Afastai-vos, malditos de meu Pai, para as trevas eternas. É uma palavra dura que está na Sagrada Escritura, que nós precisamos acolher. Por isso, meus irmãos, a igreja é a voz de Cristo, porque ela é a epifania de Cristo neste mundo, do ressuscitado. É a igreja que nos dá o pão da palavra, que nos dá o pão da Eucaristia, que nos dá o ensinamento da vida moral em Cristo, para que nós possamos ir neste caminho que nos leva ao céu, que nos leva à salvação eterna. Enquanto nós estamos neste mundo, nós somos chamados a viver profundamente as virtudes de nosso Senhor, as virtudes de Cristo, a fé, a esperança e a caridade. Uma fé que gera a esperança, que se fortalece no amor, no cuidado do pobre, na ajuda aos que sofrem, na participação nos processos de alívio do sofrimento das pessoas, como nós vivemos neste tempo. Porque a caridade dos cristãos, ela é o rosto do Cristo que sofre. Meus irmãos, olhemos para a imagem de São João Batista. Ele que traz o instrumento do batismo na mão, para lembrar para nós que o batismo nos insere no corpo místico de Cristo. A sua imagem traz a cruz, porque João Batista não anuncia ele mesmo, mas o Cristo que vai morrer por nós. E ele mesmo disse: é preciso que eu me abaixe, diminua, para que ele cresça. João Batista nos ensina isso. No seu matrimônio, esposo, diminua para que sua esposa cresça. Esposa, diminua para que seu esposo cresça. Pais, diminuam, adorem, ajoelhem, para que seus filhos cresçam na fé. Filhos, ajoelhem, abaixe, para que seus pais cresçam em testemunho na vida de vocês. E nós, sacerdotes, também, que nós possamos nos diminuir para que Cristo cresça neste mundo. O padre não é para ocupar o lugar de Cristo, nem o bispo, nem as irmãs, nem os leigos, nem os ministros da comunhão e da palavra. Nós somos servidores de Jesus. Através do sacerdote, Cristo deve se aparecer. O padre não é para pregar a si mesmo, não é para se esbaldar na vaidade do seu humano, mas é para diminuir, para se esconder através dos seus paramentos, para que Cristo manifeste o seu esplendor, que é a nossa única esperança. Nós temos uma imagem de São João Batista como criança, porque São João Batista, como infante, como menino, que vem do mistério de um milagre, ele é também um sinal para as crianças. As nossas crianças precisam ser bem cuidadas. Hoje eu recebi muitas mensagens de professores, de educadores, de pais, preocupados com a doutrinação das crianças nas escolas públicas e também em escolas particulares. Há uma loucura dessa gente de cabeça torta, dominada pela ideologia de gênero, de enfiar isso na cabeça das nossas crianças, de fazer com que nossas crianças sejam desconstruídas
na sua personalidade e buscar uma sexualidade que não agrada a Deus. Deus vai pôr a mão nessa gente que quebra a inocência das nossas crianças. Esses serão chamados de malditos por Jesus no juízo final, porque são pessoas que já não creem mais na vida sobrenatural. São pessoas que idolatraram o corpo e a sexualidade na sua mais expressiva desvairaidade. Que Deus nos livre desse mundo de pecado. Que Deus nos faça famílias que buscam a santidade, homens e mulheres que buscam a sua identidade em Cristo, em São José, em São João Batista, na palavra. Que nós possamos vencer esse tempo de obscuridade com a firmeza da nossa fé, mesmo recebendo todo tipo de perseguição que já está sendo preparada para o futuro. O futuro do cristianismo não é um futuro de alegria somente, mas de dores e de alegria pela ressurreição no martírio. Milhares de cristãos já morrem no mundo todo dia, perseguidos por causa da sua fé. E nós também vamos ter que preparar nossos corações com o martírio, lembrando das palavras de Santo Inácio de Antioquia: o sangue dos mártires que se derrama é semente de novos cristãos. Que a Virgem Maria, a Imaculada Conceição, interceda por nós, junto com São João Batista, para que nós possamos converter sempre e crer no Evangelho. Amém. Creio em Deus Pai,